Porque essa disciplina gestão de projeto, ela não é antiga, não, ela é. Não. Ela foi ficando robusta nos últimos 20 anos. Uhum. Eu estou errada? Não, é isso mesmo. Então, a diretoria executiva, o conselho de administração também não tem preparo, costume de receber um executivo pedindo 150 milhões de dólares a mais para um projeto. Uhum. E não estou falando que isso devia ser uma coisa vista com naturalidade, mas como também não deram a calma e o espaço para fazer um CAPEX correspondente ao nível de incerteza e de falta de maturidade desde o começo, alguma hora esse valor vai escapar. Alguma hora esse valor vai escapar. Vai. Já vi situações, já vi empresas que eu até descontei, ganhou um apelido espetacular, porque já se sabia de 200 milhões extras desde o começo, desde antes da implantação, aprovaram 100 esses 200 milhões, implantaram 100 e 200 milhões, assim que há um mês já tinha começado a movimentação de minério e tudo, vieram com 180 milhões de sustaining. O projeto tinha acabado de começar. Aí ganhou o apelido de Sustex. Como um projeto de 200, a rampa não está nem a 10% da rampa ainda, já pede 190 milhões de dólares a mais. É porque já sabia, só que os responsáveis pelo projeto não tinham espaço para levar isso. Uhum. E esse negócio fica difícil, né? Quem leva a culpa? É ruim falar o nome de culpa. Aí troca executivo de projeto, troca sabe o quê? Mas e se for puxar o fio, as causas são várias e geram uma bola de neve muito grande. E sempre, normalmente, do que eu vejo, é alguma questão de governança, ou falta de espaço para levar a notícia, ou um número top-down, que faz com que a parte técnica não possa ser conduzida do jeito que o pessoal sabe conduzir. Então, tem erro técnico? Tem erro técnico. Mas é porque não conhecem a técnica? Não, é porque não havia mais espaço. Concorda? Concordo, plenamente, né? É o que a gente vê até, você trouxe outro ponto muito importante. Eu já conversei aqui com o Ricardo Vargas, né, que comentou algo que ele advoga muito por esse lado e fala sempre, né? Competências de gestão de projetos, elas são obrigatórias para qualquer business, não importa em que indústria você está, em qual é o teu papel, porque a ideia de você conseguir conceber uma mudança, que o projeto é uma mudança, desenhar como é que isso vai ser, de maneira mais simples ou mais complexa, de acordo com o projeto que você vai fazer. E entregar o resultado é uma capacidade que qualquer profissional precisa ter. Né? Sim, esse conhecimento ele precisa ter. E eu trouxe também aqui o Antônio Neto Rodrigues, que já foi head do board do PMI, que publicou um livro no ano passado falando de gestão de projetos, né, o livro da Harvard Business Review, ele falando que as empresas vão se tornar cada vez mais empresas de projetos, porque as operações, claro que algumas indústrias um pouco mais na frente, outras nem tanto, elas vão ser cada vez mais automatizadas. E aí, onde é que o foco dos executivos precisa estar? Em projetos, que é aquilo que vai mudar, como você falou. Eu não vou estar fazendo sempre o que os meus concorrentes estão fazendo, eu preciso me diferenciar. Então, meus projetos precisam ser melhores, precisam ser diferentes, precisam ser mais eficientes, enfim. E projetos de todo tipo, não só necessariamente projetos de capital, quaisquer mudanças ali que precisem ser feitas de maneira projetizada, que não seja uma recorrência, não é isso? E que vá te causar uma transformação, uma gestão de mudança, isso é um projeto. Né? E aí, no momento em que um executivo que está ali com a caneta na mão, que precisa tomar uma decisão, como você falou, de um projeto de 700 milhões, 800 milhões de dólares, se ele não entender o impacto que vai gerar nesse mesmo capital, você apertar um time pequeno, né? Porque normalmente os times estão trabalhando muito além da capacidade. Você reduzir prazo e impor números
isso só vai virar desastre lá na frente, porque tecnicamente não tem como operar o milagre. Não é porque a empresa quer que o projeto custe tanto que ele vai custar. Você tem maneiras de fazer engenharia com target de valor. Inclusive tem, né, práticas chamadas de VIPs voltadas a isso. Então, ok, o meu limite é esse mesmo, então eu vou ter que, às vezes, mexer em capacidade, mexer, né, tirar um escopo aqui que, de repente, a operação queria, mas não é tão essencial, quebrar o projeto em fases para você capitalizar no meio do caminho, etc. Então, você tem maneiras. Vai focar por mais que diminua a reserva, os primeiros anos é teor máximo. Porque aí, com a menor estrutura, você consegue uma recuperação mais alta. Agora... E surfa, e tiver nos anos de commodity muito alta, tem captura de valor nisso aí. Tem mérito. Né? Mas tem que ser uma bola dividida entre a área de projeto e a diretoria, a financeira e a área de estratégia, né? Que são as áreas normalmente envolvidas com isso. E aí eu queria aproveitar da tua experiência, porque você fez muito essa ponte dos dois lados. E muitas vezes a gente vê, e eu já tive, né, nessa situação, como equipe de projetos está tão focado no produto, que a gente se apaixona pelo projeto, né, no cronograma, no CAPEX, você conta para o CEO, se ele perguntar, você sabe o preço do parafuso da estrutura do prédio X. Mas quantos metros de fio? Mas o executivo não quer saber disso. Como é que a gente consegue diminuir essa distância, assim, né? O nosso grande público aqui no canal é de profissionais que são gerentes de projeto, que são parte de equipe de projeto. Como é que a gente consegue reduzir esse gap que existe para o nível executivo no sentido de avaliação econômica, de entender a importância do projeto, né? De como que eu consigo enxergar o meu projeto como um investimento de maneira melhor, para poder dialogar com o executivo? Eu acho que uma das maneiras é entender do valuation do projeto, entender de valuation, e entender dos requisitos que a sua empresa usa. É pouco provável, e acho que nem cabe, que o responsável pela avaliação do projeto, avaliação econômica como um todo, seja a própria área de projeto, não só porque ele também, o pessoal vai ter viés, mas porque tem questões que são financeiras. Vai financiar esse projeto com capital próprio da empresa ou vai pegar o empréstimo? Isso tem implicações tributárias e por aí vai. Mas entender, e aí eu recomendo fortemente que as pessoas entendam de valuation, porque, vou dar um exemplo pequeno, supondo uma implantação de um CAPEX ao longo de 3 anos e começando a capturar receita no ano 4. Às vezes você consegue uma negociação de um caminho não crítico com o fornecedor que ele desloca uma etapa do ano 1 para o ano 2, sem que isso comprometa a rampa começar no ano 4, já alivia, como o NPV, eu estou trazendo a valor presente, qualquer alívio de desembolso que eu der no ano 1, isso já melhora o resultado final do projeto. Concorda? Então, ter esse tipo de sensibilidade, acho que é fundamental, até para começar melhor. Normalmente, a avaliação ela é feita ou pela área de estratégia ou pela financeira. E aí fica o pessoal do CAPEX, do projeto, mandando os números, aí eles pegam os dados de OPEX da operação, muitas vezes só copiando, não tem um trabalho refinado, assim, qual que é a reserva exatamente, qual que é o teor de alimentação, aqui, qual que é a disponibilidade da usina, qual que vai a capacidade, qual que vai ser a recuperação, porque daí que vai sair a produção e o custo dela, né? O preço dos insumos e tudo isso. Ainda que não seja, então vou repetir, ainda que não seja, essa é a minha opinião, né, gente, é claro, o pessoal de projeto, e nem pode ser o responsável pelo número final da avaliação, eles têm que ter esse modelo econômico junto com eles, porque eles podem se debruçar sobre o assunto e
pensar em alternativas que não comprometam a execução do projeto, mas que subam o número. Que subam. É diferente de chegar lá, você vai lá, 4 bi em 3 anos não passa. E normalmente o negócio não desce redondo, vamos assim dizer, a mensagem. Então você não sabe se é para não considerar algum gasto, que já vai trazer problema. Deixa que isso aí depois a gente vê depois, vê se eu consigo algum acordo com a prefeitura para ela financiar essas casas para mim. Esse tipo de coisa. E quando você tem esse valuation na mão, você pode conduzir as atividades, reescalonar, a depender da negociação que você vai fazendo com as suas empreiteiras, com o tipo de contratação que vai ser feito. Você pode ter uma sensibilidade de quanto que isso afeta o seu projeto para o bem ou para o mal.